Estamos estudando então a ordem da salvação, a ordem em que o Espírito Santo aplica a obra da redenção ao coração e vida dos homens. A santificação aqui é o penúltimo tópico da nossa lista e nós vamos estudar então a perseverança dos santos, provavelmente mais um ou dois outros estudos, terminando assim esta série. Só voltando um segundinho aqui, bem rápido, na justificação. Nós falamos que a justificação é um ato de Deus, é um ato jurídico, que Ele nos declara justo. Alguns exemplos bíblicos, Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Então, em lugar nenhum aqui fala que bem-aventurado o homem que é perfeito, né? Mas aquele que é pecador e é perdoado, que o pecado é coberto, que ao Senhor não atribui iniquidade. Embora nós sejamos pecadores, nós somos declarados justos diante de Deus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Em resumo, nós vimos que justificar não significa tornar justo, mas declarar justo. Pode-se definir justificação como aquele ato jurídico de Deus pelo qual Ele declara o pecador justo, com base na perfeita retidão de Cristo. Cristo morreu para que nós pudéssemos ser justificados. Ele pagou o preço por isso. E aí então, logo após, nós estudamos esse texto agora. Hoje, né? A santificação. Sempre começamos com o tópico termos escriturísticos. São palavras do Velho e do Novo Testamento. A gadash aí é uma palavra do Velho Testamento e esse hagioso é do Novo Testamento. As duas têm o mesmo significado, né? De separar, cortar. A gente já ouviu bastante esse termo, né? Santificação é separado. Né? O sentido aqui que é quando nós estamos numa relação com Deus, nós estamos separados para o Senhor, então não há espaço para as coisas que não são do Senhor. Separados pelo Senhor. O que nos torna santos é a proximidade de Deus, é a busca da presença de Deus. E a gente tem visto, irmãos, nesses tópicos todos, como que a vida cristã, ela realmente tem vários aspectos, né, que mostram a seriedade do que é ser um cristão. Infelizmente a gente olha para o mundo, olha para as pessoas da igreja, olha para nós mesmos, né? Porque a gente tem que olhar mais para nós, né? E a gente vê como nós estamos longe de realmente estarmos vivenciando esses aspectos. Mas como nós percebemos, é pela graça de Deus, e nós sabemos que Ele tem cuidado de nós, e nós não podemos desistir, né? Não podemos desanimar, mas sendo alertados pelo Senhor, devemos buscar aquilo que nós aprendemos na palavra. E a santificação é uma dessas questões, né? Porque a gente percebe que parece que a gente dá um passo para frente, 2 para trás, né? Ou 5, aí vai mais um pouco. E a Bíblia diz que nós devemos ir de força em força, da ideia de progresso, de estarmos mais próximos do Senhor. Mas nós cremos que pela fé, que pela presença do Senhor, nós podemos ter essa relação com o Senhor, nós podemos consagrar-nos ao Senhor. Uma passagem em João 17:17 que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, essa santificação é na palavra de Deus, buscando cumprir a palavra de Deus. 1 Coríntios 1:2:
a igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então ele fala santificados, mas ao mesmo tempo ele fala chamados para ser santos. Com todos os que invocam, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Mais um texto, 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. O Deus da paz, então, que vos santifique em tudo. Essa folha que vocês têm em mãos, ela é quase que a repetição dos slides aqui, então vocês podem guardar esse resumo aí, e pode acompanhar também no texto e no slide que está na projeção, se ele não resolver dar problema. A ideia bíblica de santidade e santificação. Então nós sabemos que nós estamos estudando principalmente a questão da santificação, um processo que acontece nas nossas vidas, e nós seremos mais próximos de Deus. Mas essa palavra santidade, santificação, primeira coisa que nos remete é a ideia de Deus. A ideia de santidade é aplicada antes de tudo a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Exaltado acima de todos é o Senhor. O perfeito, puro, sem mácula, sem sujeira, sem nada. E aí que a gente percebe que vai se originar a própria definição de o que é um homem pecaminoso. Por que nós sabemos que nós somos pecadores? Em comparação a um Deus perfeito. Você compara alguma coisa com outra e você fala, essa aqui é muito boa. Mas ela é muito boa em relação ao quê? Em relação a uma outra que é pior. Então nós fazemos muitas comparações, né, entre os humanos, entre as perfeições humanas, baseado em competição ou em fazer essa comparação. Fulano é santo, perto daquele outro ali ele é santo, né? Porque o outro não vale nada. Mas comparado à pureza e à santidade de Deus, quem somos nós? Nós somos nada, nós somos pecadores, muito pecadores. Então, essa ideia inicial aqui é muito importante lembrarmos, e que dessa ideia inicial se desenvolve a segunda, como o homem é pecaminoso, ou seja, Deus é absolutamente distinto, santo, e o homem é pecador. A palavra santidade, ou a ideia de santificação, de santidade na Bíblia, ela aparece também aplicando-se a coisas, lugares, pessoas. Por exemplo, lugares santos. A gente ouve falar sobre Jerusalém, sobre o templo, lugares santos. Pessoas, tínhamos os sacerdotes, os levitas, ritos santos, sacrifícios e purificações. Tudo isso estava relacionado a algumas questões lá do Antigo Testamento, que também eram representação exteriores para simbolizar a verdadeira santidade, que ela começa onde? No interior, no coração. Então a santidade, ela não é o ato específico de bondade, mas ela é um ato baseado em algo que está dentro do coração. A santidade, ela é de dentro para fora. Então a santidade, por exemplo, ela não é uma mera bondade. Você vai ver no mundo muitas pessoas boas. E muitas bondades que nós não consideramos bondade, porque é uma bondade segundo a ética do mundo. Você vê uma pessoa falando, eu tenho que incentivar fulano de tal a fazer isso. Porque cada um faz o que quer, né? Espera aí. Eu vou incentivar o fulano a fazer alguma coisa que eu sei que biblicamente é errada? Não, eu não tenho que incentivar. Se está errado, eu tenho que exortar a pessoa a mudar de vida. Então essa é a questão. Bondade não é simplesmente fazer o bom relacionado a uma ética do mundo. Bondade está relacionada a fazer o bem com vista
a relação que nós temos para com Deus. E aí então a gente já pega aqui no miolo uma definição de santidade, né? A santificação pode ser definida como aquela operação graciosa e contínua do Espírito Santo, pela qual ele purifica o pecador da contaminação do pecado, renova toda a sua natureza à imagem de Deus e o habilita a praticar boas obras. Operação do Espírito Santo na nossa vida, na vida do pecador. Purificação, olha o que inclui a santificação. Purificação dos nossos pecados, a renovação da nossa vida, a natureza da imagem de Deus. Lembra que nós falamos? A base é a santidade de Deus, nos habilitando a praticar boas obras. Podemos dizer as verdadeiras boas obras. Características da santificação. Principalmente, como nós falamos desde o início, santificação não é uma obra do homem. Deus, e não o homem, é o autor da santificação. Porque ela está envolvida em todas essas palavras que nós estamos vendo, né? Vocação, precisou haver esse chamado, precisamos ouvir a palavra, precisou do Senhor dar a nova vida, a regeneração. Nós, ouvindo, recebendo essa palavra, somos convertidos, temos a nossa fé baseada na palavra. Isso por causa da justificação. Então, tudo isso está envolvido na ação de Deus. Como nós podemos nos tornar santos se não for esta a vontade de Deus nas nossas vidas? Seria impossível, né? Nós somos pecadores, nós não enxergamos o que é certo, o que é errado, sem a orientação de Deus. E ainda hoje, né, nós não podemos achar que nós sabemos tudo. Muitas coisas nós ainda precisamos aprender, precisamos, pela orientação de Deus, descobrir que nós não estamos certos. Precisamos voltar para Deus. E isso que é o processo, né? Que se está tudo certo, não precisaríamos disso. E se não está certo, a gente sabe que não está certo, mas não pratica o que é certo, pior ainda. Aí a coisa complica. Na Escritura, essa santificação, então, ela é aplicada a Deus. E aqui, então, no sentido de que Deus e não o homem é aquele que é o autor desse processo. Vamos ler mais 2 textos aqui. 2 Coríntios 7, verso 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. 2 Coríntios, deixa-me abrir aqui, 2 Coríntios 7. O capítulo 6, ele está falando, né? Não recebeis da graça de Deus em vão. E aí ele vai expondo, né, o cuidado de Deus para com o homem, o amor de Deus. E aí ele chega a essa conclusão: tendo, pois, amados, essas promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza. Então a santificação, ela tem, como nós falamos aqui, é o autor, que é Deus. Baseado nas promessas de Deus, nós podemos nos purificar. Outra passagem, Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é
idolatria. É uma característica de Deus, Deus é o autor, mas nós sabemos que o homem coopera com Deus, no sentido de que nós buscamos a santificação, baseado nesse cuidado de Deus. Pode e deve cooperar com Deus na obra da santificação pelo uso diligente dos meios que Deus pôs à sua disposição. Então, Deus nos dá os meios que estão relacionados com a graça, com o poder, com a palavra, dirigindo as nossas vidas pelo Espírito, e nós cooperamos, purificando, buscando a santificação. Na outra mensagem que falava a respeito da justificação, nós falamos sobre diferenças, né? Sobre a santificação e a justificação. E a principal diferença aqui é que santificação é um processo e justificação é um ato jurídico de Deus, como nós entendemos, né? Deus determina, Deus é o juiz que perdoa, que absolve, baseado a um preço que foi pago em Jesus. A santificação é um processo que ela vai se completar somente quando nós morrermos. E como ela se completa? Na morte, ela se completa concernente à nossa alma. E na ressurreição, concernente ao nosso corpo. Se Jesus não voltar e acontecer as duas coisas juntos, né? Porque quando nós morremos, nós vamos ter esse tempo, né, até a segunda vinda de Jesus, que estaremos ainda sem o corpo. Mas a nossa alma é perfeitamente santificada. E o corpo santificado, o que significa? Que vai ser um corpo incorruptível, um corpo que não perece, um corpo vivo, um corpo saudável. Isso é o processo final da santificação. Mas enquanto isso ele vai acontecendo. E o correto é que ele seja um processo que se desenvolva dia a dia, que é o que eu falei mais cedo. Infelizmente, muitas vezes nós não enxergamos isso acontecendo. Parece que pessoas que passam anos e anos estão no mesmo lugar, né? Mas como eu disse, não adianta a gente julgar o outro, né? Talvez a gente está julgando que o outro está no mesmo lugar porque é a gente que não saiu do lugar. Então, como isso deve acontecer? Nós vamos terminar mais um ano, a gente colocou o tema, né, melhores pessoas. O que mudou na nossa vida em mais um ano? Então, muitas coisas acontecem. Podem acontecer questões na família, questões financeiras, de emprego, mudança disso, mudança daquilo. Mas eu não estou falando dessa mudança, eu falo da mudança espiritual na nossa vida, em relação a Deus, em relação ao nosso conhecimento da palavra de Deus, o que tem mudado. Isso é o processo de santificação, realmente, que acontece na nossa vida. Ainda desse tópico, tentando esclarecer um pouquinho mais, o tópico D aqui fala a natureza da santificação, que consiste em duas partes: a mortificação do velho homem e a vivificação do novo homem. É chamado de lado negativo a mortificação. Lado negativo no sentido de que ele consiste na questão de você ter que mudar, né? De você ter que negar coisas que são pecaminosas. Então aqui, o lado negativo da santificação consiste em que a contaminação e a corrupção da natureza humana, que resulta do pecado, são gradualmente eliminadas. O velho homem, isto é, a natureza humana, na medida em que é controlada pelo pecado, é gradualmente crucificado. O aspecto do desvestir, contaminação. É como você vai tomando um remédio, uma vitamina, e você vai vendo o seu corpo tendo benefícios, né? Você vai eliminando aquelas coisas ruins. Quando você para de comer aquela comida que não é boa, começa a comer uma comida saudável, você vai percebendo que vai havendo uma mudança. Isso é o processo de santificação, no sentido da mortificação do velho homem. Romanos 6,6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o vosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos.
Gálatas 5:24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e as suas paixões e concupiscências. Mais uma vez, aqui não é simplesmente uma boa obra ou um ato de mudança baseado na força própria ou na criação de hábitos bons no lugar de hábitos maus. Não, é uma mudança baseada e incentivada por Deus, pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus. Tem muita gente, pessoa que não é cristã e muda de vida, faz uma dieta, ou para de fumar, ou deixa alguma coisa que não é bom, né? Então é um processo de santificação? Não, isso é uma mudança, é uma boa obra, é uma mudança, mas não é disso que nós estamos falando. A santificação é algo que acontece na vida do cristão, de uma forma mais complexa, completa, digamos assim. Então tem o desvestir e o vestir, a vivificação do novo homem. O lado positivo da santificação consiste em que a disposição santa da alma é fortalecida, sua prática das coisas santas é aumentada, gerando assim um novo curso de vida. Até acredito que a parte positiva, ela tem que ser buscada de forma mais intensa, porque à medida que eu busco vestir coisas novas, eu sinto essa necessidade de deixar, de desvestir. Então, por exemplo, eu estou lutando contra o pecado. Não basta eu apenas ficar lutando para abandonar aquilo, eu tenho que preencher aquele meu tempo com alguma coisa que seja santa, que seja produtiva, que seja de Deus. Então, se eu andava em maus caminhos, com más companhias, isso me levava ao pecado, eu vou partir a andar com pessoas de Deus, eu vou partir a estar na casa de Deus. Se domingo de manhã eu estiver na escola dominical, é muito mais fácil eu estar caminhando para a santificação do que se eu estiver lá no futebol, lá não sei aonde, e tentando ser santo, né? Longe das coisas de Deus, perto daquilo que vai me levar para o pecado, seja o que for. Então, vocês percebem, esses dois processos caminham junto, mas à medida que eu busco a vivificação, que eu busco vestir das novas coisas, eu vou enxergando a necessidade de deixar o velho homem. É um afastamento do pecado, mas é um preenchimento com coisas que são boas, que são de Deus. Acho que é meio difícil você vestir uma roupa limpa em cima de uma roupa suja, né? Misturar tudo. Você vai sentir aquela necessidade de tirar aquilo que não é bom e de se lavar para vestir uma roupa. Não sei quantos tiveram experiência de estar suado, pegar uma camisa limpinha e vestir, né? É um sentimento estranho. Então nós precisamos buscar esse processo aqui. Vivificar para assim mortificar. Colossenses 2:12 diz aqui: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele está falando, né, da morte do velho homem para o nascer do novo homem. O novo homem que nasce no poder de Jesus Cristo, baseado na fé, na palavra, na verdade. A nova vida a que ela conduz é descrita como os homens estando vivos para Deus, ou viver para Deus. Ou seja, a nova vida que a santificação, né, produz. Vivos para Deus. O tópico aqui, ainda reforçando esse tema, fala: afeta todo o homem. Uma vez que a santificação se processa no coração, afeta naturalmente todo o organismo. Essa mudança no homem interior obrigatoriamente implica uma mudança na vida exterior. Então o que ele quer dizer, afeta todo o homem? Que não pode ser uma santificação que afeta só, agora ele está vestindo uma calça social, agora ele penteia o cabelo diferente, né? Agora ele faz boas obras. Olha, a pessoa vai na igreja todo dia, lê a Bíblia regularmente.
Isso também faz parte, né? Mas o todo, que é o primeiro, que é o que há no coração, para assim exteriorizar-se, né? A mudança interna e externa. Afeta o entendimento, a vontade, as paixões, a consciência. E é muito bom isso, né? Porque exatamente esse interior é o que move a gente. Às vezes você tem tudo, né? Tem o alimento, tem um lugar bom para morar, tem uma cama, mas você não está feliz. Por quê? Porque o interior não está bom. Quando o seu interior está bom, você se alegra, até mesmo com algumas deficiências, com algumas dificuldades, porque a alegria vem de dentro. E assim mesmo em relação a fazer alguma tarefa. Você já percebeu que às vezes a gente não quer fazer determinadas tarefas, mas outro dia já aquela mesma tarefa é algo que a gente faz com tanta alegria, com tanta disposição, porque o interior vai mudando, vai afetando aqui o entendimento, a vontade, as paixões, a consciência. Isso também na questão do mal, né? Quando a gente está bem com Deus, quando a gente está buscando a santificação, nós perdemos esse interesse, essa vontade, essa paixão pelas paixões que não são paixões de Deus. Isso é o processo de santificação nas nossas vidas. Ele acontece dessa forma. É uma obra com a qual os crentes cooperam, nós já falamos um pouco sobre isso, e aqui volta o mesmo tema, ou seja, é uma obra de Deus, mas os crentes participam, cooperam. É claro que nós precisamos nos mover. O que o homem deve ajudar na obra da santificação se conclui nas advertências repetidas contra os males e as tentações e das constantes exortações de um viver santo. E nós temos várias passagens bíblicas que falam que nós devemos fugir daquilo que é ruim, daquilo que é mal, ou seja, buscar o santo. Também exortações, né, para que nós tenhamos uma vida santa. Estamos aí, eu deixei aí na folhinha, né, temos várias citações bíblicas aqui que falam a respeito disso, que vão trazer esse assunto aqui, nós podemos ler. Não, ainda dentro desse tópico, tem um ponto aqui que eu não coloquei no slide, mas está na folha de vocês, é o caráter imperfeito da santificação nesta vida. É um tópico que aparentemente deve ser até descartável, né? Porque tem alguma dúvida de que nós não vamos chegar à perfeição nessa vida? Bom, acredito que nenhum de nós que estamos aqui nessa noite temos essa dúvida. Nós sabemos que nós somos pecadores e estamos longe de chegar nessa vida e falar, não, eu querer um perfeito, levanta a mão, eu sou perfeito, já cheguei. Mas esse tópico, ele está relacionado a pensamentos de outras igrejas, denominações que pregam essa perfeição, né? Às vezes eles citam bíblicos, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Só que essas passagens, elas não significam que nós podemos alcançar uma perfeição como o nosso Deus, mas Ele é o nosso guia, é a referência. A gente não tem que ser perfeito, eu vou ter que ser perfeito como o João como fulano. Não, eu tenho que ser perfeito como o Pai Celestial. A minha referência tem que ser a Deus. É nesse sentido. Então nós entendemos que não vamos alcançar nessa vida a perfeição. Embora a santificação afete cada parte do homem, o desenvolvimento espiritual dos crentes nessa vida permanece em imperfeito grau. A confissão de pecados, a oração, o perdão, essas são coisas que sempre serão necessárias para que a gente possa estar progredindo, para que a gente não regrida, né? não esteja se afastando. Porque muitas vezes tem aquela ideia do primeiro amor, a pessoa vem para a igreja, estuda e se esforça, e lê a Bíblia e participa de tudo quanto é coisa, e com o passar do tempo vai esfriando,
Se a pessoa esfriar, se a pessoa deixar de ler, de participar, ela vai esfriar espiritualmente, o processo de santificação dela vai se interromper, vai começar a ser mais devagar. Então, por isso é necessário a gente sempre estar buscando a Deus, buscando a mesma alegria. A gente pode cantar, né, o mesmo hino, tantas vezes a gente lê a letra, aquilo lá novamente vai falar o nosso coração, porque é a palavra de Deus. E aqui o último tópico, a santificação. Naturalmente resulta numa vida de boas obras. A santificação e as boas obras. Esse tópico aqui é interessante, porque a santificação, ela é algo natural da vida da gente. Ela vem da união com Deus, do temor a Deus, do desejo de realizar a vontade de Deus, de, assim, fazer as coisas para agradar ao Senhor. Nós não fazemos as coisas com o objetivo de ganhar a salvação, de conquistar presente de Deus, de ter uma vida abençoada. Mas as boas obras, elas naturalmente, vamos dizer assim, elas fazem parte do processo de santificação e também existe mérito nisso. Deus se alegra conosco, Deus nos abençoa. É uma lei natural, né? Por exemplo, se você economiza um dinheiro por muitos anos, provavelmente você guardou, você tem um dinheiro ali e você pode gastá-lo. Então é natural. Só que é importante a gente entender que as boas obras, elas não são meritórias no sentido de que Deus é obrigado, nós temos direito, eu fiz muita coisa boa, minha poupança está lá e Deus tem que me abençoar. Se nós pensarmos assim, nós vamos estar, digamos assim, fazendo as coisas como uma barganha, não como eu disse no início, que o nosso objetivo ser a glória de Deus, ou que nós fazemos as boas obras no desejo de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Então, embora nós recebemos bênçãos, porque fazemos boas obras, Deus não é obrigado, Deus não tem uma dívida com ninguém. Acho que a gente já ouviu falar, nossa, fulano é tão bom, como que ele tem tanto problema, né? Como se Deus tivesse que abençoar aquele fulano lá, porque ele é uma pessoa boa, está passando por dificuldade. Não significa que uma pessoa boa não passa por dificuldades. Mas por que nós temos essas recompensas? Porque Deus prometeu nos abençoar e Ele tem nos abençoado dia a dia. Então, por isso há essa necessidade de boas obras, não para ser abençoados, mas porque Deus assim tem cuidado de nós. E a gente pode dizer, as boas obras são necessárias, elas não são, digamos que, capazes de nos dar a salvação. As boas obras, elas não são o meio para nós alcançarmos a salvação, mas elas são necessárias. Por que são necessárias? Porque nós temos a salvação e ela vem como fruto nas nossas vidas. Eu vou ler um trechinho aqui, ó. Elas não são necessárias para merecer a salvação, nem mesmo como condição indispensável à salvação. Todavia, elas são necessárias na vida dos crentes, adultos, como exigido por Deus, como frutos da fé, como expressão de gratidão, para a certeza da fé e para a glória de Deus. Então, elas são necessárias, porque ela é uma resposta. É um fruto da fé. Eu tenho fé, mas eu não tenho boas obras, né? A gente entra lá no tópico lá de Tiago. Como que é essa história? Não, se eu tenho fé, é uma fé que se manifesta, que assim é uma expressão de gratidão e que faz parte da vida. Então, em resumo, nós ficamos aqui nesse tópico por aqui. Alguém quiser nos ajudar, fazer alguma pergunta?
Justificar é ser declarado justo. Santificar, santificação, é esse processo pela operação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, na qual nós somos renovados, purificados, perdoados. Ela tem como partes a mortificação do velho homem e a vivificação do novo homem. Então é praticar, né, irmãos? Essa que é a parte nossa. Deus esteja nos orientando para que nós possamos abrir os nossos olhos, para que nós estejamos buscando. Falamos de processo, né? Tudo muito rápido, tudo passa muito rápido. E a nossa vida, ela não pode ser desperdiçada, né? Nós possamos aproveitar cada momento, como cristãos, vivenciando o que a palavra nos ensina e crescendo na graça, no conhecimento do nosso Senhor. Vamos fazer uma oração. Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá e que o Senhor Deus nos ajude a compreender melhor a Tua palavra e a poder, ó Deus, praticá-la e a podermos seguir, ó Deus, nos Teus caminhos. Obrigado, ó Pai, pelo Teu grande amor em cuidar de nós. E mesmo nós desviados, sem conhecermos, ó Deus, o Senhor, sem obedecermos o Senhor, sendo comparado, ó Deus, a até mesmo piores do que animais que conhecem o seu dono, o Senhor, com a sua graça, ó Deus, vem sobre nós, nos perdoando, nos abençoando, ó Pai. E são palavras do Senhor, ó Pai, que nós possamos ouvi-la, nós possamos nos curvar à Tua presença, à Tua graça, e assim buscarmos mais e mais o Senhor. Obrigado, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, e assim o Senhor nos guarde, ó Pai, nesse restante de dia, em tudo que ainda vamos fazer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.